Então é assim. Nós temos então, como eu estava a dizer há pouco, temos então retas horizontais e temos então aqui um ponto genérico. Portanto, 1, K, 2, K, raiz 2K. Portanto, depois temos as retas verticais, que são retas, portanto, deste tipo. E depois é que falamos dos semiplanos. Então, este é um semiplano que está aqui representado graficamente. E, portanto, o semiplano é uma parte do plano cartesiano, porque isto nós designamos, portanto, tens aqui estes eixos, isto é um plano de Cartes. Foi Cartes que inventou, portanto, este referencial XY. Então este é o semiplano à direita, este é à esquerda, e depois tens outros que são, podem ser, por exemplo, assim, y igual mx mais b. Ora, o y igual a mx mais b, portanto, nós vamos assumir que temos uma função afim, em que o m vamos designar como um número que não é zero. E, portanto, o m e o b são o que nós designamos por parâmetros. Portanto, são valores fixos. Ora bem, tu já sabes que estas retas, portanto, são retas oblíquas. Não são verticais nem horizontais. Portanto, são oblíquas. E para representarmos, então, graficamente, já sabemos que esta reta, ela vai passar ali no B. A y igual a b. Portanto, ela tem um ponto muito especial, que é o 0b. E, portanto, esta é a reta y igual a mx mais b. Portanto, se o m for positivo, já sabes desta inclinação. Se for negativo, portanto, terá aquilo que eu acabei de desenhar e apaguei. Depois, a reta, lembra que a reta é um conjunto de pontos. Infinito, claro, não é? E, portanto, um ponto genérico da reta, qual é que é o ponto genérico da reta? Por exemplo, vamos escolher este aqui. Escolhes um ponto genérico, portanto é um ponto x, e, portanto, ao ponto x corresponde a coordenada y. Só que o y, não é? O y é dada por esta expressão. Então, um ponto genérico do gráfico é x mx mais b. Vamos ver um exemplo. Isto também é muito fácil, não é? Mas só, eu estou a expor as coisas de uma determinada maneira abstrata, que é para ir mais longe. Não é chegar aqui e colocar y igual a x mais 1, isto é assim. Porque as coisas não podem ser abordadas assim. Vamos ver então o exemplo. Por exemplo, este aqui. Bem, isto já ficou mal feito. Eu quis fazer a reta primeiro. Y igual a x mais 1. Já sabes que passa aqui em 1 e depois também vai passar aqui no menos 1. Mas para passar este menos 1, nós só descobrimos se igualarmos o y a 0. Portanto, dá x mais 1 igual a 0, que é x igual a menos 1. Então, tu tens dois pontos. Tens um ponto A, vamos chamar aquele ponto A. O ponto A tem de coordenadas 0, 1. Podemos chamar este o ponto B. Tem de coordenadas menos 1, 0. Os pontos que estão na interseção, no encontro dos eixos, são pontos muito importantes nas funções. Qual é que é o ponto genérico desta reta? É mesmo aquilo que vimos há pouco. Portanto, um ponto genérico, vamos, por exemplo, pôr aqui. Portanto, o ponto genérico é sempre um ponto xy.
só que este ponto genérico, portanto, como eu disse há bocadinho, portanto, costumamos atribuir a letra P para definir o ponto genérico, portanto é o ponto xy, só que o y é dado por x mais 1. Este é um ponto genérico do gráfico. Então, repara que assim é muito fácil tu obteres pontos. Porque se x for 0, a abscissa se for 0, então aqui é só fazer 0 mais 1. Se for 1, então aqui vai ser 1 mais 1. E assim sucessivamente. Portanto, este é o ponto genérico do gráfico. Agora vamos falar em semiplanos. Com estas retas. Vamos supor que queremos... Vamos copiar isto. Deixa eu ver se eu sei copiar isto. Vamos copiar isto para aqui. Isto não costuma ficar muito bem copiado. Bom, fica bem copiado, fica. Mas às vezes não fica. E agora repara uma coisa. Vamos supor que queremos... E isto não podemos decorar. Nós só podemos decorar os procedimentos. Porque há muitos alunos que ficam a memorizar as coisas e isso não convém. Nós temos que perceber a lógica. Imagina que nós queremos saber quando é que o y, nós queremos assinalar o y, nós queremos assinalar os pontos x e y que verificam esta condição. Ora, como é que nós fazemos isso? É a questão que eu te coloco. Tendo os valores dos pontos? Diz? Tendo os valores dos pontos. Temos os valores dos pontos. Que pontos? Nós fazemos assim. Portanto, são todos os pontos cuja ordenada é maior ou igual que a sua abscissa mais 1. Digamos assim. Então, tu selecionas um ponto qualquer do gráfico, mas que não esteja sobre a reta. Porque todos os pontos que estão aqui são pontos que estão sobre a reta. Então selecionas um ponto à tua conveniência e podemos selecionar o ponto 00. Então vamos selecionar o ponto 00. Vamos identificá-lo aqui no gráfico. Vamos assinalar. Ora bem, vamos ver agora se o 00, se o 0, vamos ver se este ponto, se as coordenadas deste ponto verificam esta condição. Então, nós vamos substituir as coordenadas do ponto O, que é O de origem, do referencial, e fica assim, fica 0 maior ou igual que 0 mais 1. Ou seja, 0 é maior ou igual que 1. Ora, isto é aquilo que nós designamos proposição falsa. Ou simplesmente, como não deste lógica, diz simplesmente falso. E como é falso, vai significar... O que é que isso significa? Significa, como é óbvio, que este ponto não verifica esta condição. E se experimentares qualquer outro ponto que esteja abaixo da reta, não vai verificar. Mas se experimentares então um que está acima da reta, vai verificar. Ok? Ok. Então, todos os pontos que estão sobre a reta e acima da reta são aqueles que verificam a condição de y maior ou igual que x mais 1. Então, vamos então assinalar esses pontos. E fica assim.
pronto, está assinalado. Portanto, inclui, repara que inclui a própria reta. Inclui a própria reta. E é desta forma que fazemos, não há outra forma. Há uns alunos que ficam a decorar. Quando o y é maior ou igual, portanto é para cima. Quando é menor ou igual, é para baixo. Não, isto é para se fazer assim. Portanto, não, isso depois pode dar mau resultado. Porque nós temos que haver uma lógica. Bom, dúvidas? Nenhuma. Pronto, e agora repare, nós podemos agora fazer várias condições e saber onde é que é chamado os domínios planos. Portanto, o que é que eu ia fazer? Portanto, vou fazer assim, vou selecionar isto, agora vou copiar, já ia clicar ali no caixote do lixo, depois apagava isto. E agora vou colar aqui. E agora vou isto como deve ser. Há bocadinho fiz isto. Os eixos não bateram certo. E agora repara. Imagina que, além do y maior ou igual que x mais 1, queremos que o x seja maior ou igual que menos 1. Então fazemos o seguinte. Assinalas a reta x igual a menos 1 e nós queremos todos os pontos cuja abscissa é maior ou igual que menos 1. Então, para fazermos isso, pintamos toda esta área de uma cor diferente ou num tom diferente ou fazer outro tipo de riscos, se o quiseres. E nós vemos então que o que está na interseção é aquilo que nós queremos. Então o resultado final de y então bom, não importa. Então, a interseção vai ser dada por... bom, é lógico, né? Portanto, vai ser esta parte aqui, né? Vai ser esta aqui a verde. Portanto, são todos os pontos que verificam simultaneamente as duas condições. E depois aqui apaga-se um bocado deste, que é para isto ficar como deve ser. Isto está feito. Mais em termos de conceitos. Portanto, já falámos em retas verticais, retas horizontais, retas oblíquas. Vamos por aqui o título. Retas oblíquas. E agora vamos falar em circunferências. Chegaste a falar em circunferência na aula? Ok. Então nós temos circunferência. Ora, como deves saber, portanto, aqui no 10º ano nós temos que saber desenhar as circunferências no referencial x ou y, que também já vinha lá atrás, do 9º ano. E como te deves recordar, se nós tivermos uma equação escrita desta forma, vamos pôr aqui x0, e depois fica aqui y menos y0 ao quadrado igual a 1. Não, ao quadrado igual a r quadrado. Isto significa que
tens a equação de uma circunferência com o centro x0, y0 e raio R. É assim que nós dizemos. Em que o R é maior ou igual que 0. E, portanto, no gráfico, graficamente, é... isto agora até podia fazer assim. Espera aí. O que é isto? Bom, não importa. Tirar isto. Já está. E então é assim, tu tens uma circunferência. Ok? Isto aqui é, portanto, os nossos eixos. Vamos deixar isto só assim. Aqui tens o eixo do X, o eixo do Y. Também podíamos trocar os eixos. E aqui o centro da circunferência, então designamos que é aquele ponto. Vamos falar que é o ponto C. E portanto, o raio, esta parte que está aqui, é aquela que nós designamos por raio. Ora, repara uma coisa, se nós quisermos os pontos que estão, o que é, graficamente, o que é que significa esta equação? Bom, óbvio que significa uma circunferência. Mas a circunferência é um conjunto de pontos x e y. E, portanto, é um ponto, os pontos são estes aqui. Portanto, este é um ponto genérico do gráfico. Portanto, são todos os pontos que estão sobre esta curva. Se nós quisermos os pontos interiores da circunferência, então são estes que estão aqui. Se quisermos os exteriores, são todos aqueles que estão fora da circunferência. E se quisermos os que estão na fronteira entre o interior e o exterior, obviamente que é a própria circunferência. Ora, nós podemos designar por círculo os pontos interiores e os pontos sobre a curva. E nesse caso, nós escrevemos a equação da seguinte forma: x menos x0 mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual que r ao quadrado. E, portanto, são os pontos interiores e os pontos sobre a curva aos quais designamos por círculo. Então é um círculo de centro x0, y0 e raio R. Se tivermos só o menor, então será uma circunferência, será só o interior da circunferência. E a circunferência desenhamos a tracejado, que é para sabermos que é a fronteira. Se for só maior, significa que são os pontos que estão fora da circunferência. E desenhamos assim. Fica um sol. Não é para desenhar assim, é? Portanto, temos de desenhar isto como deve ser. Portanto, ou fazes uns riscos assim, ou também podes fazer, por exemplo, quando é o interior da circunferência, só o interior, portanto, fazemos, portanto, assim, faz uns riscos assim. Não é preciso pintar tudo. E não é preciso estar a fazer aqui uma espécie de jogo do galo. Também não é preciso fazer isso. Portanto, fazemos riscos assim. Bem, eu acho que isto ia terminar o tempo, não é? Estou aqui a dizer que ia terminar o tempo.
Eu vou-te enviar então um novo link, ok? E já volto, já nos comunicamos outra vez. Até já. Já é a segunda vez. Estava a dizer então que está aqui representada uma circunferência graficamente e aqui está a equação associada a essa mesma representação gráfica. Temos aqui um ponto interior, como é óbvio, que é o ponto A. O ponto A, ele tem de coordenadas 5 meios, 2. Ora, é fácil de observar pelo gráfico de que o ponto A é ponto interior. E analiticamente, como é que vemos? Substituímos as coordenadas do ponto, que é para saber se é interior ou exterior. Então, se for interior, significa que do centro da circunferência, a distância do centro da circunferência até esse ponto é menor que o raio. Neste caso, é menor que 1. Porque o que está aqui em causa é que a circunferência... O que é uma circunferência? A circunferência é o conjunto dos pontos do plano que distam R unidades do centro. E portanto, a equação, há várias equações. Esta é chamada equação cartesiana, tem esse nome e acho que tem mais um outro, mas esta é chamada equação cartesiana da reta. Portanto, esta que temos aqui, mas é a distância do centro a um ponto genérico que é igual a 1. E, portanto, a fórmula da distância, como deve saber, é a raiz quadrada. Isto já deste? Já. Portanto, vai ser x menos o centro, as coordenadas do centro, ok? Depois aqui a outra coordenada do centro, que é 2, ao quadrado, igual a 1. E esta raiz corta porque isto não corta assim, ok? Portanto, aqui há duas formas de pensar. Uma forma de pensar é, para eliminar esta raiz, tu elevas ambos os membros ao quadrado. A outra forma de pensar é a operação inversa da radiciação da raiz, que é a potência. Então está aqui a raiz quadrada, passa para aquele lado com o quadrado. Bom, portanto, é uma dessas formas. E, portanto, ficamos então com esta equação que está aqui. Ora, essa equação, nós vamos definir então que é a equação cartesiana da reta, da circunferência. Portanto, como eu estava a dizer, este ponto A é um ponto que, obviamente, fácil de observar pelo gráfico, que a distância do centro, cá está, a distância do centro ao ponto A, lembra que aquele era um ponto genérico, portanto, ao ponto A, não vai ser 1, mas vai ser menor que 1. Então, nós substituímos as coordenadas do ponto A neste membro que está aqui. E se fizermos isso, ok, fica 5 meios menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado. Ora bem, quanto é que dá 5 meios menos 2? Sem calculadora. Nós temos que evitar sempre a calculadora, ok? Isso está a destruir o raciocínio. Portanto, nós multiplicamos isto por 2, ok? Multiplicamos ambos os termos por 2, aqui é como se tivéssemos 1, ok? Então fica 5 meios, menos 2 vezes 2 dá 4, a dividir por 2 vezes 1 que é 2.
E portanto ali dá 0, como tu sabes. Ora bem, 5 meios menos 4 meios dá? 1 meio. 1 meio. 1 meio ao quadrado dá? 2 quartos. Não, erradíssimo. Então, isso é falta de bases. E essas bases depois, isso, muita gente também está no nono ano também com esses problemas. Portanto, isto é matéria portanto, do sétimo ano. Okay? E portanto, o meio ao quadrado é o meio vezes o meio. Quanto é que é o meio vezes o meio? 2 sobre 2. Também não. Está mesmo mal. Isso é matéria do sexto ano. Temos que relembrar isso. Portanto, podes fazer assim, o meio vezes o meio, portanto é numerador vezes numerador, que dá 1. Denominador vezes denominador dá 4. Esta é uma forma de pensar. A outra forma, que chega-se rapidamente à conclusão, não é? Que fica o numerador ao quadrado dividido pelo denominador ao quadrado. Ok? E portanto dá 1 quarto. Então, ora bem, 1 quarto é menor que o raio. E portanto, então, para nós classificarmos o ponto relativamente à circunferência, nós dizemos, isso significa que é conclusão, de onde o A é ponto interior. Circunferência. Hã? Ora bem, se tivéssemos depois outro ponto aqui, né? Por exemplo, aqui seria 7 meios, 7 meios 2, portanto, obviamente que a distância do centro àquele ponto vai ser maior que 1 e rapidamente chegaríamos à conclusão que, como é maior que 1, então é ponto exterior. Portanto, o ponto B é ponto exterior à circunferência. Dizemos que é ponto exterior à circunferência. Quando é interior, não dizemos interior à circunferência, dizemos da circunferência. Se ficar sobre a circunferência, portanto, se der 1, então significa que é ponto da circunferência. Por exemplo, este ponto que está aqui, que é o 2, 1, ele é ponto que está sobre a circunferência. Então, a distância do centro a este ponto, que é o ponto C, vai dar 1. Então é o ponto da circunferência. Então não esquecer, C é ponto da circunferência, A é ponto interior da circunferência e B é exterior à circunferência. Dúvidas? Nenhuma. Ok. E depois também podes então fazer. Podes. Só um segundo. Pronto. Ok. Agora vamos agarrar aqui nisto. Vamos pôr isto um bocadinho mais para baixo. Bom, isto está. Está bom. Agora repara uma coisa. Se nós tivermos a condição. Se tivermos a condição x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual que 1. É que isto não ficou bem colado.
Espera aí. É que senão não consigo fazer aquilo que eu quero. O que eu pretendo é copiar agora isto. Não era preciso estar a fazer isto outra vez. Portanto, portanto devia ficar mal o eixo. Eu não reparei. Pronto, assim está bom. Agora repara uma coisa. Como eu estava a dizer, imagina que queremos o conjunto de pontos x, y que verifica duas condições. Uma condição é parecida à de cima, menor ou igual que 2. Não, menor ou igual que 1. E agora, queremos que y seja menor ou igual. Não, tanto faz. Vamos pôr maior ou igual. Maior ou igual que x mais 2. Ora bem, então, x e y tem que verificar estas duas condições em simultâneo. Ora bem, então são todos os pontos que são interiores à circunferência, portanto, estão sob a circunferência, e por outro lado, são os pontos que estão sobre a reta e acima da reta. Ora, para nós fazermos a reta, já sabemos que passa no ponto 02. Eu não sei se era isto que eu queria. Portanto, espera aí. Isto passa no ponto 02. Não era o 02 que eu queria. Vamos trocar isto. Em vez de ser y maior ou igual que x mais 2, só y maior ou igual que x. Pronto. Então, como tu já sabes, ou não sei se sabes, portanto, isto chama-se y igual a x, é bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, é uma reta muito especial, portanto, é uma função linear. E, portanto, sabemos que passa no 0. Y igual a x também é designada por função identidade. Repara que y, então, y igual a x, portanto, passa no ponto 1. E até isto ficou. Já fiz isto também. Isto também ficou mal colado. Enfim. Isto tem muito azar. Chatice. Bom, não importa. Bom, y igual a x é dada por esta condição. Como é que nós vemos quais são os pontos que verificam esta condição? Y maior ou igual que x. São os pontos que estão acima da reta ou abaixo? E porquê? Estão abaixo. Estão abaixo. Como é que tu viste isso? Não estão acima porque é maior ou igual. Mas essa não é uma justificação. Eu não sei se estão acima ou se estão abaixo. Por acaso sei, mas é preciso pensar. Como eu disse, não é por causa do sinal. Portanto, nós atribuis um ponto qualquer, atribuis as coordenadas de um ponto qualquer a esta condição e verificas. E depois tens de verificar se esse ponto satisfaz ou não aquela condição. Então, por exemplo, escolhes o ponto 0,1. Portanto, o ponto 0,1 ele está aqui. Vamos chamar este é o ponto A. Então, o ponto A tem de coordenadas 0,1.
Ora bem, como é óbvio, a abscissa é menor ou igual que a ordenada. Ou seja, o y é maior ou igual que a ordenada. Então, se se verifica, os outros todos também verificam, que estão acima da reta. Então, são todos os pontos que estão acima da reta. Então, basta pôr assim uma seta. Ora, como nós queremos os pontos que verifiquem simultaneamente aquelas duas condições, então serão, portanto, os pontos que estão nesta semicircunferência. E está feito. Dúvidas? Não? Trabalhos de casa que tenhas dúvidas. Não sei se tiveste trabalhos de casa ou não. Tive trabalho de casa, mas ainda não cheguei a ver. Claro. E é sobre o quê? É sobre isto também? É sobre as circunferências, definir planos, a conjunção, dissolução, a negação e depois problemas sobre isso. Certo. Mas esses problemas, esses exercícios das circunferências é o quê? É isto que eu fiz agora ou é de forma diferente? Se quiseres me envia o tipo de exercícios que é para fazer. Que é para eu saber especificamente aquilo que vocês deram. Assim que me enviares, avisa-me. Ok, já recebi aqui. Ok. Então, diz assim, considere um plano munido de um referencial ortonormado, x ou y, o círculo definido por aquele, identificando por processos unicamente analíticos as coordenadas de um ponto que pertence ao círculo e ao exterior do círculo. Ok, isto nós já fizemos, parecidos, não é? Isto era a questão número 26. Questão número 27. Num plano munido de um referencial, descreve uma condição que define um círculo com diâmetro AB, sendo o A e o B dado por aquilo. E uma condição que define o exterior do círculo o círculo de centro na origem e cuja circunferência que o define passa em 1. Ok.
Depois, mais, isto nós não fizemos. Representa por uma condição a região que está ali, né? Isto também já demos. Vamos ver a questão que eu te proponho. Fazemos a questão número 27. A questão número 27. Como é que se faz a questão número 27? Temos que fazer o ponto de centro médio. O ponto médio? Porquê o ponto médio? Só te estou a perguntar. Tem que haver uma lógica, né? Só isso. Porque temos 2 pontos. Então, sempre temos 2 pontos, temos que fazer o ponto médio? Porquê que achas que temos de terminar o ponto médio? Eu não terminaria o ponto médio. Mas podes terminar. Vá, então a primeira coisa. Vamos. Isto agora desapareceu daqui. Eu vou identificar aqui esses pontos. Eles estão muito para baixo. Então vou fazer o seguinte. Vou então. Agora o eixo ficou muito bem feitinho, claro. O que é isto? Só um segundo. Onde é que é isto? É aqui. Portanto, agora faço aqui assim. Pois ficou. Ok. Bom. Eu devia ter feito de baixo para cima. Fiz de cima para baixo, por isso é que ficou aquilo assim. Bom, então vamos assinalar os pontos, que é o ponto A e o ponto B. Ora, o ponto A tem de coordenada. Tem de coordenadas, portanto, 1 menos 2. Então, vou pôr isto mais para baixo. Mas por isso assim. Ok. Bem, 1 menos 2. 1 menos 2, portanto, vamos dizer que isto é 1, isto é 1. Está aqui. Este é o ponto A. Vamos dizer que é o ponto A. Depois o ponto B é 3 menos 4. Portanto, 1, 2, 3, 4. Não, é 3 menos 4. Ok. Depois é 3. Bom, e depois isto. Eu agora queria esticar isto. Não sei como é que isso se faz. Não importa. Bom, isto também já ficou tudo mal assinalado. Bom, temos aqui. Portanto, aqui é 1, 2, 3, 4. Menos 4. Então, 3 menos 4 fica aqui. E depois o outro era 1 menos 2. Portanto, 1 menos 2. Bom, temos então o ponto A e o ponto B. Ora bem, nós sabemos que o círculo tem aquele diâmetro. O ponto médio é o ponto que nos vai dar o centro. Certo? E é por isso que temos de terminar o ponto médio. Portanto, nós aqui, eu por acaso não tinha lido isto muito bem, mas aqui nós temos de terminar o ponto médio, que é para escrever a condição que define. Mas eu tinha-te perguntado porquê, não tinhas dito nada. Ok? Como é que nós determinamos o ponto médio? Vamos chamar ele de C, não é?
Sim? Então fica assim, fica A mais B, é assim que nós escrevemos. A mais B. Bom, e portanto isto é só fazer contas. Portanto, vamos fazer contas mentalmente. Ora bem, 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Menos 2 mais 4, mais menos 4 dá menos 6. Menos 6 a dividir por 2 dá menos 3. E portanto temos então o 2 menos 3. Portanto, assim fica bonitinho. Portanto, cá está o ponto C. Ora bem, como tem aquele diâmetro, portanto, fazemos assim. Portanto, assim. Não. Já está mal. Portanto, tem este diâmetro. Portanto, é daqui para aqui e depois daqui para aqui. Então, portanto, é 2 para ali, 2 para aqui e 2 para ali. Pronto. E agora sim. Agora é fácil de desenhar. Pronto. É mais ou menos assim. Portanto, eu identifiquei estes pontos. Portanto, isto ficava até mais para cima. Portanto, estes pontos que estão aqui, vamos chamar o ponto D e o ponto E, são pontos auxiliares. E, portanto, reparo que já temos então... como é que nós determinamos o raio? Também do diâmetro. Metade do diâmetro. Ok. E quanto é o diâmetro, portanto, vale... Quanto é que vale o diâmetro? Como é que calculamos o diâmetro? Sabes? Sim? Não? Não? Sim? Não. Ok. Então, eu fiz o desenho porque os desenhos são importantes para nos auxiliar no princípio da matéria. Mas há aqui, portanto, depois dependendo dos exercícios, não é preciso estarmos a representar graficamente as coisas. Podemos imaginar. Se é que é necessário. O diâmetro, a distância, ora bem, então é a distância do C, portanto, o raio, portanto, vou pôr aqui R, o raio vai ser metade do diâmetro. Isso nós sabemos. Então fica assim. Espera aí, isto aqui está assim, tudo assim um bocadinho. Ok, R. Agora está bem. Então, R igual ao meio do diâmetro AB. Ora, isto é o mesmo que calcularmos a distância do centro, do ponto A ao centro. E, portanto, o R vai ser, portanto, dado então por essa linha azul que está ali no gráfico. Ora bem, como é que calculas a distância entre dois pontos? Raiz quadrada. Sabes a fórmula da distância? Sei. Ok. Então nós fazemos... portanto, pegamos no ponto... Repara que as coordenadas do ponto A... Sabemos que é... Isto está bem identificado? Pus isto bem, não pus? É 1 menos 2. Ora bem, nós sabemos as coordenadas do ponto A, portanto é 1 menos 2. A distância do ponto, a distância entre os pontos A e C é a raiz quadrada de, entre parênteses, ao quadrado, esta coordenada de x menos esta coordenada também de x. Ou ao contrário. Ou fazes esta menos esta, tanto faz. Ora bem, eu vou fazer as coordenadas do C menos as coordenadas do A.
Então fica 2 menos 1 ao quadrado mais menos 3 menos menos 2 ao quadrado. Fazendo as contas dá quanto? É. Tá 1 mais Sim. Temos que praticar mais contas. mais 4. Mais 4. Quanto é que é menos 3 menos menos 2? Menos com menos dá mais. Então fica menos 3 mais 2. Que dá? Menos 1. Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá? Dá 1. O quadrado vai sempre pôr os números positivos. Ou zero. E portanto ficamos então com o mais 1 que dá 2. Dá raiz de 2. E cá está então o raio. Então já estamos em condições para determinar a equação da circunferência. Eles pedem a equação da circunferência ou do círculo? Do círculo. Então a equação pedida fica x menos a coordenada, primeira coordenada do centro ao quadrado, mais y menos a segunda coordenada do centro ao quadrado. Então fica menos menos que dá mais. Como quer o círculo, como vimos há pouco, portanto é menor ou igual que o r ao quadrado. Quanto é que é a raiz de 2 ao quadrado? É raiz de 2. Quanto? É raiz de 2 ao quadrado. Portanto, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Porque... Portanto, fica assim. Depois escreves assim. Raiz de 2 ao quadrado. E tem que expor parênteses. Obrigatoriamente. E então, aqui é este 2 corta com aquele. Porquê que aquele 2 corta com aquele? Porque, isto também é do nono ano. Porquê? Porque depois aprendemos que a raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Ora, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? Dá raiz de 4. Raiz de 4. E depois, a raiz de 4, vou escrever aqui em baixo. Portanto, a raiz de 4, o 4 é um quadrado perfeito. Ou seja, qual é o número que é ao quadrado vai dar 4. Então sabemos que é 2. E portanto, então, como é o 2, como é que nós calculamos esta raiz? Qual o número que é ao quadrado dá 2 ao quadrado? É 2. E por isso, nós até costumamos dizer que corta. Mas atenção, uma coisa é o quadrado fora de raiz. Outra coisa é o quadrado dentro da raiz. Neste novo programa, não... Pronto, e mesmo no nono ano, aquilo... Como é que é dizer? Os programas... Eles mudaram os programas e eu vejo isto nos alunos do nono ano. Tu deste as raízes no primeiro semestre do ano passado, não foi? As raízes. As raízes quadradas. Diz? Sim, as raízes quadradas, sim. Pronto. E a forma como aquilo está dado, aquilo, a meu ver, está muito mal estruturado. E depois aparecem exercícios, depois os alunos
não sequer sabem fazer os exercícios, que muda muito o grau de dificuldade e depois aquilo ficou tudo mal explicado nos manuais e enfim, e antes isto dava-se de uma outra forma. O que é preciso, portanto, o que eu digo é que uma coisa, portanto, como eu disse, é o quadrado está lá dentro, outra coisa é estar lá fora. E, portanto, e nesse sentido, portanto, a raiz de 2 ao quadrado, portanto, é 2. E, portanto, então o R vai dar, então, 2. O R ao quadrado vai dar 2. Portanto, isto era a raiz de 2 ao quadrado. Ora bem, portanto já está feito. Vê lá se tens alguma dúvida. Não. Ok. Portanto, a equação que nós escrevemos, a inequação que nós escrevemos aqui, portanto, é uma inequação, portanto, é a condição pedida. É o círculo. Lembra que o círculo é a circunferência e o seu interior. Quando eles pedem o exterior do círculo de centro na origem, e cuja circunferência que o define passa em 1, como é que fazemos? Então, tens alguma ideia? Se não tiveres, basta dizer que não. Se tiveres, podes dizer que tens. Então queremos uma circunferência de centro na origem e depois vai passar no 1. Okay? Por exemplo, a circunferência que nós temos aqui, ela tem origem portanto, em 2 menos 3 e passa no ponto 1 menos 2. Ok. E nós estávamos então de que, por exemplo, aqui tens uma circunferência de centro C e passa no ponto A, que são aqui as coordenadas. Como é que nós vamos fazer então? Como é que vamos achar uma circunferência de centro 0, 0 e que passa naquele ponto que nos foi dado? Que é o ponto 1, 1. Diz? Temos que saber o raio. Temos que saber o raio. Como é que nós determinamos o raio? Usamos o ponto 1, 1. Sim. Então, se temos o ponto, olha, vamos identificar aqui no gráfico. Olha uma coisa. Ora bem. Vamos ver uma coisa. Diz? Eu não estou a ver o ecrã. Não estás a ver o ecrã. Desculpa. Então, só um segundo. Primeiro vamos desenhar o... Vamos desenhar o ponto A e vamos desenhar a origem. Então, ficamos com 2 pontos. Ficamos com o centro da circunferência e um ponto sobre a circunferência. Agora já estás a ver como é que é. Sim, sim. Ora bem, está aqui o ponto A. Então, e tens aqui a origem da circunferência. Então, sabes que a distância, por definição, a distância do centro a um ponto qualquer é dado pelo raio. É o raio. É o comprimento do raio. Então, quanto é que vale esta distância? Do 0 até ao A.
Como é que fazemos? Ou já sabes de cor? Então, Temos que fazer o ponto médio. o ponto médio? Então, mas o ponto médio vai dar aqui. Porquê queres saber o ponto médio? Não, olha uma coisa. Para uma coisa. A distância, portanto, do centro ao ponto A é precisamente o raio. É o comprimento do raio. E, portanto, nós temos que calcular esse comprimento. Sabes calcular o comprimento? Não. Então, fazemos exatamente aquilo que fizemos aqui. A distância de um ponto. Aqui calculamos, por exemplo, a distância do A ao C. É fazer a mesma coisa. Ok? Então vamos fazer isto. Portanto, a distância do centro do ponto, vamos chamar aqui A'. A distância do A' à origem fica raiz quadrada. Portanto, lembra-te que o ponto A' tem de coordenadas 1, 1. Então fica, e a origem tem de coordenadas 0, 0. Né? Então fica 1 menos 0 ao quadrado mais 1 menos 0 ao quadrado. Ou seja, 1 menos 0 ao quadrado vezes 2. E, portanto, dá raiz 2. E, portanto, este valor, a distância, é o valor do raio. E, portanto, a circunferência que nós queremos, portanto, se daqui até aqui vai 1, então aqui também vai 1, depois aqui vai 1 e aqui vai 1. E assim fazemos, então, ficou mal feito. Portanto, fica assim. E depois é aquela parte. Portanto, como é que isto era a fazer? Bom, chegou assim um bocado torto. Certo? E, portanto, a circunferência, portanto, vai ser assim. Ora bem, como eles pretendem, então, a distância, como eles pretendem o exterior do círculo, de centro na origem, e cuja circunferência, portanto, tem de raio 1, raiz 2, então como é que fica a condição que eles pretendem? Fica então x menos a coordenada de x do ponto do centro, que é 0, mais y menos a segunda coordenada do ponto da origem, portanto que é 0, maior, porque é exterior, raiz 2 ao quadrado. Ok? E, portanto, ficamos então com x ao quadrado mais y ao quadrado maior que 2. E cá está. Temos então a equação, a inequação ou a condição pedida. Dúvidas? Nenhuma? Então, portanto, já vimos. Diz? Disseste alguma coisa? Não. Ok. Então, nós aqui vimos então as várias. Vimos só, portanto, vimos geometria, vimos muitas coisas. Começámos só a fazer aqui uma síntese daquilo que nós vimos.
retas horizontais, retas verticais, semiplanos, portanto, para desenhar, portanto, depois também há um exercício que tu me enviaste, que é, já temos o desenho e temos que descrever as condições ou a condição que define aquele lugar, aquele lugar geométrico dos pontos. Depois vimos também as retas oblíquas, os pontos que estão acima, que estão abaixo, a forma de representar. Vimos também aqui, portanto, aqui era a interseção. Interseção, portanto, de duas regiões, de y maior ou igual que x mais 1 e x maior ou igual que 1. Também interpretamos também estas condições. Aqui são todos os pontos cuja abscissa é maior ou igual que 1. Aqui são todos os pontos cuja imagem é superior ao seu objeto mais 1. Cá está, que é o ponto 0. Falámos dos pontos 10, que é muito importante que fiques preparada para que percebas isso, porque isso vai ser utilizado, embora nesses exercícios não peçam. Vimos também o conceito de circunferência, que tem a ver com a distância, são os pontos equidistantes. A circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes de um ponto fixo, chamado centro. Vimos também o conceito de círculo, representados graficamente. Vimos o conceito se um ponto é interior, exterior ou sob a circunferência. Isso é a classificação do ponto. E por último, vimos então a questão 27. Depois, supostamente, não sei qual é que a matéria que vais dar a seguir. Portanto, imagino que depois seja o desenvolver cada um destes quadrados. Depois também vais dar o conceito. A mediatriz não deste, pois não? Dei. Nós não falamos da mediatriz. Foi a circunferência. Diz? Foi a ajudar a circunferência, ok. O conceito de mediatriz também é interessante. E tu sabes o que é a mediatriz? De um segmento reto AB? Temos que saber. É os pontos. Vamos A e B. É o quê? São os pontos que estão à mesma distância do A e do B. Ok? E portanto são pontos que estão sob a circunferência. Então vamos terminar. Então só vou escrever isso assim. Mediatriz. Nós não vimos isto, pois não? Na última explicação, ou vimos? Vimos só o ponto médio. Ok. Mediatriz de um segmento de reta. Então, só faz sentido falar em mediatriz se estivermos no segmento de reta. Portanto, tens aqui um ponto A, depois tens aqui um sítio qualquer que seja mais próximo. Por exemplo, tens aqui um ponto B. Então, se calcularmos o ponto médio, mediatriz é o conjunto dos pontos que estão à mesma distância. Obviamente que o ponto médio, este aqui está à mesma distância de A e de B. E depois, este também. Assim fica, se unires isto, fica um triângulo isósceles. Portanto, esta distância é igual a esta. Então, a mediatriz vai dar aquilo. Depois, tens, por exemplo, aqui tens este ponto. Chamar o ponto B. E este ponto, portanto, está à mesma distância do A e do B. Portanto, se traçares, então, sucessivas, portanto, sucessivos triângulos, segmentos de reta por forma a formarem um triângulo, portanto, vai ser sistematicamente triângulos isósceles. Estes riscos significa que este segmento de reta tem o mesmo comprimento que aquele segmento de reta. E, portanto, a mediatriz do segmento de reta AB, portanto, se o ponto A
tem de coordenadas XA, YA, e se o ponto B tem de coordenadas XB, Y, esta caneta não está a escrever nada bem. Porque eu estou a escrever e ela... Eu estou... Bom, XB e YB. Então, como nós acabámos de dizer, portanto, nós temos, imagina, tens aqui um ponto genérico. Ponto genérico, lembra-te que é o ponto com coordenadas. Quais são as coordenadas do ponto genérico? XY. Tens de decorar isto. XY são as coordenadas de um ponto genérico. Então, a distância de A a um ponto genérico tem que ser igual à distância do ponto B a um ponto genérico. Ora, fazendo então as contas, fica x menos xa ao quadrado. Estou a fazer o p menos o a. As coordenadas estou a fazer assim dessa maneira. Depois é y menos y. Isto nós fizemos, né? No último dia. Depois aqui a raiz quadrada. Igual a mesma coisa depois para aqui. Chegas então à conclusão que ficas com uma equação do tipo y igual a x mais b. E portanto tens uma equação, como já era expectável, uma equação da reta. E nós também falámos que ela tem duas particularidades, esta equação. Portanto, a mediatriz, portanto, esta é chamada mediatriz, deste segmento reta AB, ela tem duas particularidades. A primeira é que passa no ponto médio. E a segunda, qual é que é? É que a reta é perpendicular ao segmento reta. Portanto, faz o ângulo de 90 graus. E portanto é basicamente isso, pois é fazer contas. E portanto deixa-me só pensar um bocado. Portanto, também podem dizer, imaginem que, deixa-me só escrever aqui, tirar estes, vou escrever aqui y, não, estou sempre a começar agora pelo y, portanto é x menos o xb ao quadrado mais y menos o yb ao quadrado. E agora repara, se quiserem os pontos de maior ou igual, em vez de ser igual, e sem as raízes, ok? Resolves tudo normalmente e depois vais ficar com uma inequação do tipo y maior ou menor ou igual que a x mais b. E portanto depois é a mesma coisa. Identifica-se da mesma maneira. Ok? Portanto, se tiveres, imagina, como eu estava a querer dizer, tiras esta raiz, tiras esta e pões aqui maior ou igual. Pronto. E se quiserem saber quais os pontos que verificam aquela condição, em que sabes os pontos, sabes as coordenadas exatamente de A e de B, então desenvolves cada um destes quadrados e depois passas para um lado tudo, ok, para o outro, e depois chegas à conclusão que dá então dá uma região do plano que está acima ou abaixo da reta, ok? Inclui também a reta. E pronto, basicamente é isto. Então vá, olha, desejo-te uma boa semana. Já sabes, dúvidas podes enviar também por WhatsApp. Podes fazer esses exercícios, essas questões que me enviaste, e outras mais, como trabalho de casa, depois podes me enviar, ok, para saber se está certo. E caso eu não responda portanto, naquele dia, depois respondo depois, logo que possível, está bem? Então vá. E vou ver depois também, já sabes, convém fazeres aquela ficha que eu enviei, sem ser, aquela ficha é mesmo muito importante, que eu te enviei, portanto aquilo tem uma dificuldade média,
ok? Há exercícios pronto, que podem ser mais demorados e são mais elaborados, é verdade, mas é uma ficha que vai fazer rever toda a matéria lá atrás, a nível das funções. É matéria, portanto, a função mais importante desta até agora é a função quadrática e é mais difícil. E é preciso saber muito bem dominar portanto, as expressões analíticas com quadrados, porque vai puxar pelas duas bases. E para nós melhorarmos, temos que para nós melhorarmos significativamente a matemática, temos que saber bem essa matéria atrás. E pronto. Não vou conseguir mais entreter. Faz aquela ficha sem a calculadora só para verificar os resultados. E, portanto, alguma dúvida, diz-me. Depois eu vejo se depois enviar também exercícios como assim dos domínios planos, ok? Ok. Mas isto é uma matéria muito mais simples, ok? Portanto, tenta sempre, volta a insistir, ver a matéria lá atrás. Aqui, quando é que tiveste a última prova? Já não me lembro. Nos conhecimentos tive 10, depois nos problemas tive 5. Mas ainda não tens a tua prova. Ainda não tens o enunciado. Depois eles não tinham. Lá na plataforma eu não cheguei a ver, mas depois vi envio. Ok, depois envia-me assim que tiveres, que é para ver os teus erros. Para depois corrigirmos aqui, está bem? Ok. Então vá, fica assim combinado. Me envia depois o texto. Então vá. Bom fim de semana. E boa semana. Vá. Obrigada. Obrigado. Quer dar outro também. Mas se não vier, até gastei com o dinheiro todo. Mas pronto. Portanto, este é da Laura. Oh. Estás a usar o quê? Hoje é 17 de janeiro 25. Eu não quero ir aos exames, porque eu não estou farto daquilo que estás a receber. Gostoso ir lá, meu. Não, gostoso ir lá, não pode. Por isso é que eu queria o arroz vaporizado. O arroz vaporizado não tem este problema. E agora vou enviar. Ai, foi tão bom. Eu não fazer nada. Eu podia.
Your vídeos, está aqui. Your vídeos. Your vídeo, tu vídeos, tu vidas. Este é o Salmo. E esta é a Laura.